Você teria coragem de mergulhar nas profundezas do oceano, onde criaturas colossais e aterrorizantes governavam as águas, onde o imponente mosasauro que espalha o pânico entre os marinheiros ao temido tubarão branco, conhecido pela sua ferocidade, e ao polvo letal, cujas toxinas são capazes de destruir qualquer adversário? Qual desses monstros marinhos deveria nos manter acordados à noite? Neste episódio, iremos desvendar os segredos das criaturas mais temíveis que cruzaram os oceanos ao longo da história. Prepare-se para uma viagem fascinante que o deixará sem fôlego. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Nós começamos. Fotos incríveis. Antes de passar para a parte principal do vídeo, convido você a dar uma olhada em algumas fotos incríveis e difíceis de acreditar. Na primeira, um pequeno barco é visto com um pescador e uma criatura subaquática anômala nadando nas proximidades. Quem foi? Por que é tão grande? E o que aconteceu com ele? Infelizmente, ninguém foi capaz de dar uma resposta precisa a essas perguntas. Então, se você tem suas próprias teorias, estou ansioso para lê-las nos comentários. Número 1. A criatura sem olhos. Vamos seguir em frente e ver uma maravilha marinha que eles conseguiram tirar da água, claro. Não foi tão grande quanto o anterior, mas não foi menos assustador. Esta criatura não tinha olhos e sua mandíbula me lembrava o alienígena do filme Alien. Justamente quando eu estava prestes a dizer que era a mandíbula mais assustadora que já vi, algo mais apareceu. Houve muitos debates na internet sobre esta imagem. Alguns disseram que era uma farsa, outros que era material único e secreto vazado por funcionários desonestos dos serviços submarinos. Como você pode imaginar, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada, embora eu adorasse acreditar na existência de criaturas incríveis. Isso, na minha opinião, ultrapassa os limites da realidade. Número 2. Predadores extintos. No entanto, se olharmos para o nosso mundo de uma perspectiva mais antiga, mesmo criaturas tão grandes e fantásticas poderiam ter existido. Um exemplo claro são os predadores extintos, como o Dacosaurus. Estes nadavam na água há aproximadamente 110 a 100 milhões de anos e eram considerados um dos poucos adaptados quase exclusivamente à caça de presas grandes. Este réptil pré-histórico cresceu até 5 metros de comprimento e sua principal arma era uma mandíbula incrivelmente afiada. A tática de caça desse monstro era simples, mas eficaz. Primeiro, ele perseguia sua presa e depois a submetia a uma corrida mortal, mordendo-a e girando a uma velocidade incrível. Ninguém poderia enfrentar um Dacosaurus. Se não fosse pela mãe natureza, eles provavelmente teriam se tornado os vencedores indiscutíveis e eternos de qualquer batalha subaquática. Porém, essas criaturas enfrentavam o problema da reprodução, para o qual não estavam bem adaptadas. Como a maioria dos répteis, eles botavam ovos, e como viviam debaixo d'água, isso não foi nada fácil. Ou eles vieram à superfície, onde se sentiram desconfortáveis, ou o fizeram debaixo d'água. Mas então, os ovos seriam levados e os filhotes se afogariam. Como exatamente o Dacosaurus se reproduziu, permanece um mistério para os especialistas. Número 3. Stetacanthus. O peixe da tábua de passar. Stetacanthus é o nome de outro monstro subaquático do passado, popularmente conhecido como peixe tábua de passar roupa. Não creio que seja necessário explicar por quê. Stetacanthus tinha uma barbatana dorsal muito peculiar, que só os machos possuíam. As fêmeas tinham barbatana clássica. Como a dos tubarões modernos, é importante notar que Stetacanthus pertence a um gênero de peixes cartilaginosos extintos que se assemelhava muito aos tubarões que conhecemos hoje. Porém, para simplificar, proponho continuar chamando este peixe de tubarão. Número 4. Cameroceras. A lula gigante. Nas eras mais sombrias,
Quando não existiam tubarões com barbatanas estranhas ou dacosauros, o oceano do mundo era dominado por uma lula gigante, e isso foi há mais de 445 milhões de anos. É surpreendente que alguns vestígios tenham permanecido de uma criatura tão antiga. Embora provavelmente tivesse levado anos para me recuperar desta descoberta chocante, os cientistas estavam muito mais determinados. Eles reuniram coragem e começaram a analisar os restos mortais. Vários estudos mostraram que se tratava de uma lula que crescia até 10 metros ou mais. Com grande probabilidade, este molusco foi um dos maiores animais da era paleozoica. Devido ao seu enorme tamanho, era considerado o principal predador das profundezas, alimentando-se provavelmente de euripterídeos e pequenos cefalópodes. É claro que a comida não virou purê sozinha. Para isso, os cameroceras tiveram que fazer um esforço. Este antigo monstro perseguiu sua presa até que ela entrasse em seu alcance. Naquele momento, ativou e atacou. O único detalhe que ainda não foi resolvido é como Cameroceras detectou suas presas. Seu olho nunca foi encontrado, sugerindo que sua visão era fraca ou inexistente. Mas nesse caso, como foi orientado no espaço, infelizmente, os especialistas não têm resposta. Número 5. Mosassauros. Os mosassauros, esses monstros antigos, podem já ser familiares para alguns de vocês. Pelo menos o nome dele é mais familiar. Os mosassauros representavam um grande grupo de répteis marinhos predadores de médio ou grande porte. Devido à sua especialização, diferiam muito dos lagartos modernos, por exemplo, na estrutura de seus órgãos internos, que eram mais semelhantes aos dos cetáceos. Além disso, os mosassauros eram criaturas de sangue quente e tinham um metabolismo elevado. Você sabe o que mais os uniu os cetáceos? Suas dimensões fantásticas. De acordo com os resultados das últimas pesquisas, nossos hóspedes poderiam crescer mais de 15 metros de comprimento. O rei dos mares foi absolutamente implacável. Ele poderia pegar sua presa com os dentes e matá-la na hora. A força de sua mordida foi tão grande que quebrou ossos e rasgou tecidos moles com facilidade. Não é um fato, mas algumas criaturas especialmente fortes poderiam escapar das garras do mosassauro. No entanto, eles provavelmente morreram em poucos minutos devido à perda de sangue. Disse que esses seres nem deixaram os pterossauros em paz. Assim que esses gigantes voadores desceram um pouco, os mosassauros emergiram da água e os devoraram vivos. Número 6. Peixe-pedra. Os seres modernos, dos quais falarei a seguir, demonstram isso com seu próprio exemplo. O primeiro deles é o peixe-pedra, ou simplesmente o peixe-escorpião. Este peixe discreto e bastante pequeno não levantará suspeitas se o vir pela primeira vez. Mas aqui está o truque. Esse encontro será o primeiro, rápido e, ao mesmo tempo, o último. O peixe-pedra é o peixe mais venenoso do mundo. Em média, ele atinge insignificantes 30 centímetros de comprimento, então, em teoria, poderia caber na boca de quase qualquer outro peixe predador, até mesmo do grande tubarão branco, do qual falarei mais tarde. Se você já está preocupado e com medo de ir para o mar, lembre-se que o escorpião é encontrado principalmente na região do Trópico de Capricórnio e em águas rasas dos oceanos Pacífico e Índico. Existem apenas 3 praias onde os turistas podem realmente encontrá-lo, e todas elas estão no Egito. Este peixe é extremamente imóvel, geralmente repousa entre rochas ou enterrado na lama ou areia, com apenas o topo da cabeça e as costas projetando-se acima do solo. Mas se você acidentalmente pisar nesta pedra imperceptível, a dor o avisará imediatamente. O veneno desta criatura causa dor intensa, possível choque, paralisia e necrose tecidual, dependendo da profundidade da penetração. Número 7. A caravela portuguesa. A caravela portuguesa não é um navio pirata flutuando nas águas, é uma colônia de organismos polipóides que funcionam como um todo. Em vez de uma capa, o nosso convidado tem uma bolha de gás de 30 centímetros que lhe permite flutuar, como armas, em vez de canhões e flechas. Possui longos tentáculos que chegam até 50 metros.
Infelizmente, estes tentáculos gigantes estão escondidos debaixo de água, tornando muito difícil avaliar a ameaça representada por este invertebrado. O único indicador que a Mãe Natureza diz que deveria ser suficiente é a sua cor neon brilhante. Se você pensa que uma criatura tão pequena e fofa não pode causar danos, você está errado. Os tentáculos deste tipo contêm um grande número de células urticantes, cujo veneno é perigoso para os humanos. Número 8. O polvo de anéis azuis. Já que estamos falando de criaturas marinhas tóxicas, vamos lembrar do polvo de anéis azuis. Esses moluscos vivem nas águas costeiras do Oceano Pacífico, do Japão à Austrália. Apesar de sua aparência pequena e inofensiva, eles são extremamente perigosos. Acredita-se que os polvos de anéis azuis tenham uma natureza extremamente agressiva e um dos venenos mais poderosos do mundo. Felizmente, reconhecer esses monstros é fácil. Basta olhar para o corpo deles e encontrar os característicos anéis azuis ou pretos. Quando o polvo se sente ameaçado, manchas marrons aparecem em sua pele e os anéis azuis ficam mais brilhantes e brilhantes. Em seu pequeno corpo pode haver até 80 anéis. A dieta principal deste monstro inclui caranguejos, camarões e caranguejos eremitas. Apesar de seu pequeno tamanho, com corpo de não mais que 5 centímetros e tentáculos de até 10 centímetros, seu veneno é suficiente para matar um ser humano. Infelizmente, não existe antídoto para o veneno do polvo de anéis azuis, e o veneno atua apenas 15 minutos após a injeção. Número 9. O tubarão branco. Agora vamos falar sobre o grande tubarão branco, aquele predador cheio de dentes que todos conhecemos. Todo mundo pensa que os tubarões brancos são os principais e mais populares predadores na água. Impossíveis de serem detidos, acredita-se que sejam peixes sanguinários e completamente loucos que devem ser combatidos. Sim, talvez tenha sido assim em algum momento, mas esse período já passou. Na realidade, os tubarões brancos estão à beira da extinção devido à excessiva antipatia humana. Claro, eles ainda são fortes. Têm uma das mordidas mais poderosas do planeta. Nadam rapidamente, orientam-se perfeitamente no espaço e apresentam um alto nível de socialização. Mas, infelizmente, eles não podem fazer nada em relação à pesca e à caça com arpão. Segundo as informações mais recentes, cerca de 3.500 tubarões brancos nadam no oceano, o que é catastroficamente pequeno. As pessoas, é claro, tentam de todas as maneiras possíveis reparar a sua culpa e restaurar a população. Mas claramente não é um processo rápido. O mercado negro continua operando e muitos querem ter um dente desse predador gigantesco em sua coleção. Número 10. A lagosta gigante. Outro habitante do oceano de que todos já ouviram falar é a lagosta. Até porque é uma iguaria deliciosa e cara. Quem comprou lembra do processo de tirar a carne das perninhas finas, da casca e tudo mais. Em geral, tem suas complicações. Mas se lhe servissem uma lagosta cozida deste tamanho, provavelmente não teria que se preocupar em quebrá-la. Uma única perna seria suficiente para alimentar uma família inteira. Se você acredita ou não na existência de uma lagosta anômala encontrada pelas pessoas, é uma decisão sua, mas parece muito realista. Talvez ele seja um mutante ou apenas uma lagosta em 1 milhão. De qualquer forma, as filmagens são impressionantes e a reação das pessoas faz com que tudo pareça verossímil. Número 11. O peixe lofiforme. O peixe lofiforme foi encontrado em uma praia da Califórnia. Você sabe por que é chamado assim? Na verdade é simples. Na vara de pescar, localizada na frente do peixe, que é o primeiro raio da barbatana dorsal, existe uma protuberância carnuda chamada esca. Para que a isca da vara se torne uma presa desejada, o lofiiforme a equipa com micro-organismos específicos. Além disso, estes peixes são invulgares. Por quê? Em vez do acasalamento habitual, fundem-se literalmente entre si, total ou parcialmente. Agora isso é amor verdadeiro. Felizmente, esses monstros vivem em grandes profundidades e não os vemos com frequência. No entanto, às vezes há exceções às regras. Na referida praia da Califórnia, testemunhas encontraram este peixe lofiiforme.
Eles tiveram sorte de conhecer uma mulher. Não tenho certeza se ela fez par com alguém, então se alguém souber, por favor me diga nos comentários. Número 12, a baleia comum. A seguir, temos uma criatura levada à costa que ocupa o segundo lugar na lista dos maiores seres da Terra. A baleia comum. Este ser pode ficar submerso por até 15 minutos e durante esse tempo mergulhar até 250 metros. Para se ter uma ideia, isso é comparável a um prédio de 80 andares. A baleia comum pesa 48 toneladas ou mais e pode atingir 27 metros de comprimento. Este ser gigantesco apareceu no sudoeste da Inglaterra. Seu corpo estava deitado nas pedras perto da água e obviamente não se movia. De longe pode parecer uma construção ou algo semelhante. Tão grande e imenso é o animal. Os motivos do seu aparecimento em terra são desconhecidos, mas considerando o estado da baleia no momento da foto, o corpo já estava ali há várias semanas. Número 13. Os cachalotes. Os cachalotes podem engolir pedras do fundo do mar para ajudar a esmagar os alimentos no estômago. Mas no dia desta filmagem, ironicamente, os próprios cachalotes pareciam pedras atiradas à costa. Na mesma costa da Inglaterra, 3 cachalotes chegaram à costa. É claro que isso não passou despercebido, e em poucas horas, uma multidão de pessoas se reuniu para ver essas criaturas enormes, mas agora sem vida, segundo os cientistas. Embora os cachalotes sejam criaturas bastante grandes, eles podem facilmente se esconder em águas rasas. Possivelmente devido a isso e a algumas coincidências infelizes, essas criaturas danificaram seus membros e, feridas, não conseguiram retornar ao seu grupo. Presume-se que 3 outros cachalotes tenham sobrevivido, mas seu destino é desconhecido. Gostaria de contar alguns fatos curiosos sobre os cachalotes. A cabeça do cachalote é o seu cartão de visita. Tem formato retangular e ocupa 1/3 do corpo. O cachalote tem o maior cérebro do mundo, que pode pesar até 8 quilos. Além disso, sua dieta consiste em 80% de lulas e o restante em peixes. O estômago deste cetáceo pode conter 500 litros de líquido e seu intestino mede 160 metros. É notável que lulas de até 10 metros de comprimento tenham sido encontradas nos corpos de cachalotes. Número 14. O peixe-lua. Depois de ouvir sobre cachalotes, você pode pensar que precisa ser um super peixe para sobreviver perto dessas criaturas. Mas então você olha para o peixe-lua e se pergunta como ele sobrevive a esse milagre. Embora detenha o recorde de peso entre os peixes ósseos, isso não é suficiente. Não tem veneno, dentes afiados ou algo parecido. Então, qual é o seu segredo? O segredo está na sua fertilidade. Esta criatura pode botar até 300 milhões de ovos por vez. Os filhotes têm uma casca dura e afiada que desaparece durante o crescimento. Por isso é improvável que alguém consiga erradicar sua espécie. Isso me leva a dizer que você não deve se preocupar muito com esse peixe encontrado na costa da Austrália. A princípio foi pensado para ser um baú enorme, de tão diferente dos demais. Mas na costa, distinguir o peixe-lua não é difícil. Este peixe tinha mais de 2 metros de comprimento e pesava várias centenas de quilos. No entanto, estes não são os maiores tamanhos já registrados. Esses peixes podem crescer até 3 metros de comprimento, mais de 4 metros de altura e pesar até 2 toneladas. Além disso, sua barbatana sugere que poderia ser um grande tubarão debaixo d'água. O que você acha dessas descobertas? Você também tiraria uma selfie com essas criaturas ou mostraria misericórdia e faria algo diferente? Número 15. Criatura estranha no México. Escreva nos comentários. O que você acha que as testemunhas encontraram na costa do México? No início, parecia uma grande lula ou polvo para mim, mas após uma inspeção mais detalhada, mudei de ideia. Agora não sei o que é. Parece ter tentáculos, mas não como todos os outros, e as suas enormes dimensões são desconcertantes. A criatura é completamente preta, como se tivesse desbotado ao sol depois de muito tempo ao ar livre. Além disso, seus membros estão petrificados. Talvez tudo isso seja falso para obter visualizações. Embora não, parece bastante realista. Não acho que as pessoas construiriam algo assim só por brincadeira. Então, que nome damos a esta criatura enigmática? Número 16.
O corpo da baleia azul. Hoje já falamos do segundo maior ser da Terra, a baleia comum. Por isso não podemos deixar de citar a baleia azul. Seu corpo encalhado na praia causou muito mais comoção e pânico entre os presentes. O problema é que o corpo da baleia azul simplesmente inchou. Muitos de vocês provavelmente nem pensavam que isso fosse possível fora dos desenhos animados, mas acontece. Depois que os órgãos param de funcionar, o corpo não tem onde liberar dióxido de carbono e outros resíduos. Esse processo aumenta a acidez nas células, que perdem sua integridade estrutural e os tecidos começam a se decompor. Além disso, as bactérias que entram naturalmente no corpo da baleia, por exemplo, pelo trato respiratório e gastrointestinal, começam a se multiplicar, formando carboidratos, lipídios e proteínas no corpo. Esse processo é o que leva à liquefação dos órgãos e à formação de diversos gases no corpo do gigante oceânico, como dióxido de carbono, metano e nitrogênio. Os gases causam uma sobrecarga no corpo, o que afeta seu tamanho. Às vezes o corpo dobra de tamanho, como no vídeo. Quando a pressão no corpo da baleia fica muito alta, os gases começam a sair pelas aberturas naturais. E, acredite, é melhor não sentir o cheiro. Número 17. O monstro do Lago Ness. Sim, estamos a falar do infame habitante do Lago Ness, de quem todos já se cansaram e que, se existir, não tem paz. Porém, isso não importa mais, pois um menino postou essa foto em uma rede social, claro. Ele e muitos espectadores pensaram primeiro no monstro do Lago Ness, já que tudo aconteceu perto do lago e a criatura tem dimensões muito estranhas. Até um professor entrou na discussão, sugerindo que se tratava de um representante de uma espécie de cetáceo. Mas convenhamos, acreditar em um cetáceo chato não é tão emocionante quanto acreditar que ele é o esqueleto do tão esperado monstro do Lago Ness, certo? Número 18. Massa orgânica nas Filipinas. Na costa de San Antônio, nas Filipinas, os moradores locais encontraram um monstro de 6 metros coberto pelo que parecia ser cabelo. Seu cheiro revelou-se extremamente desagradável, mesmo para especialistas que vinham colher amostras para determinar a espécie da criatura. Imaginem o que os trabalhadores devem ter sentido ao lidar com esta massa viscosa. É o momento em que você questiona seu trabalho e diz em coro o quanto você o ama. Número 19. A baleia gigante. Comecemos por esta foto em que, segundo o autor, é mostrada uma baleia. Parece que as pessoas estão observando uma parte do penhasco cair na água, mas o autor insiste que é uma baleia. Embora não esteja claro o que acontece com sua cor, porém, não há dúvidas sobre a existência de baleias deste tamanho. Em 2012, as pessoas conseguiram filmar esta baleia, que possivelmente era ainda maior que o gigante do penhasco. Em setembro daquele ano, os turistas tiveram a sorte de ver e filmar uma baleia nadando nas águas costeiras da Austrália. Não foi possível medir o gigante no local, mas estimou-se que ele tinha pelo menos 30 metros de comprimento e sua massa, segundo os cientistas, ultrapassava 200 toneladas. Nunca antes ou depois baleias tão grandes foram filmadas, então este espécime tornou-se um registro e único em todos os sentidos. Número 20. A baleia com escoliose. Este ano, as pessoas conseguiram filmar uma baleia não tão grande, mas ainda interessante, na costa de Valência, na Espanha. Eles encontraram esta baleia e se perguntaram o que havia de errado com ela, pois ela nadava de maneira estranha, como se não conseguisse mover a nadadeira traseira. Na verdade, eles filmaram uma baleia rara e muito grande com escoliose. Sim, a curvatura da coluna vertebral não ocorre apenas em humanos. Era uma baleia comum com cerca de 17 metros de comprimento. No início, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo com a baleia. Pensaram que estava preso numa rede de pesca e se perdeu, por isso estava tão retorcido. Baleias com escoliose sentem fortes dores e não conseguem mover a cauda adequadamente. Apesar disso, as baleias comuns com escoliose migram. A baleia pode ter sofrido o ferimento ao colidir com um navio de grande porte, algo que já aconteceu com outras baleias, como as jubartes. Normalmente, as pessoas encontram e filmam baleias grandes na superfície da água ou perto dela, ou perto da costa. Mas e quanto a isso?
Esses mergulhadores tiveram a sorte de encontrar uma baleia muito grande bem debaixo d'água. O gigante nadou calmamente, posando para a câmera, e aparentemente chamou o amigo. No vídeo você pode ver duas baleias. Essas enormes e majestosas criaturas não planejavam atacar os mergulhadores ou interferir na sua imersão, pois, como se sabe, as baleias são animais amigáveis. Além disso, apesar de todas as histórias, as baleias não conseguem engolir uma pessoa. Sua garganta é muito estreita. Número 21, o rei do arenque. Não é qualquer peixe que é chamado de rei, mas no caso do peixe-remo, o título é merecido. Atualmente, é o peixe ossudo mais longo do mundo. Seu comprimento médio é de 3 metros, mas os sortudos encontraram peixes-remo de 10 e até 11 metros. Oarfish tornou-se o protótipo das míticas serpentes marinhas. Normalmente, essas criaturas nadam em grandes profundidades, então encontrá-las e gravá-las na câmera não é fácil. Mas neste caso, dois peixes-remo subiram à superfície para se exibirem ao povo. Foi um momento único, algo que raramente acontece. Não sei quem teve mais sorte, se eles ou os mergulhadores que os encontraram no mar perto da costa de Taiwan. Eles encontraram um dos maiores peixes-remo que as pessoas já viram. Além disso, este gigante revelou-se muito resistente. Em seu corpo podiam ser vistos buracos que, segundo os cientistas, foram causados pelo tubarão-charuto, conhecido por arrancar pedaços de carne de peixes grandes. Embora o encontro com o peixe-remo possa ser considerado uma sorte, não agradou os habitantes de Taiwan. Eles acreditam que o aparecimento deste peixe é um mau presságio, pois pode ser um sinal de um terremoto que se aproxima. Número 22. Criatura misteriosa em vídeo. Uma coisa é encontrar um peixe comprido, mas o que é isso? O vídeo é antigo e de baixa qualidade, mas ainda podemos perceber algo. É difícil descrever. Vive em grandes profundidades, tem algo parecido com tentáculos muito longos e sua cabeça tem um formato estranho. Aqui está outro caso mais recente que ocorreu este ano. Os cientistas encontraram a mesma criatura no Golfo do México. Parece muito assustador. É uma espécie desconhecida ou um alienígena? Na verdade, é uma magnapina e, estranhamente, não é uma água-viva, mas uma lula. Esses moluscos vivem em grandes profundidades e surpreendem pelo seu tamanho, o comprimento de seu corpo, incluindo os tentáculos, que é mais correto chamar de braços, chega a 12 metros. Com esses braços finos e assustadores, a lula captura presas no fundo do mar. Número 23, lula gigante. A magnapina, embora seja a mais incomum, não é a única lula do fundo do mar. Existem também lulas gigantes. Se os peixes-remo são considerados os protótipos das cobras marinhas, esses moluscos são os protótipos dos krakens, ou pelo menos de seus parentes. Se os krakens realmente existem, este vídeo é interessante não só porque mostra uma lula gigante muito grande e de uma distância tão próxima, mas também porque estes animais geralmente não sobem à superfície e preferem viver em profundidades de várias centenas de metros ou mais. Neste vídeo, a lula gigante está em seu habitat habitual. Este é um dos primeiros vídeos que mostra uma lula gigante. Como estes gigantes vivem nas profundezas e raramente visitam a superfície, os cientistas não sabem tanto sobre eles como gostariam. Há apenas 150 anos, ninguém acreditava que estes animais realmente existissem. Número 24. Água-viva gigante. Se eu tivesse vivido no final do século XIX, teria sido mais difícil acreditar numa água-viva do tamanho de uma pessoa do que numa lula gigante. Veja só, mergulhadores encontraram essa água-viva há alguns anos. Mesmo neste estado, a água-viva é enorme. Se fosse estendido, seria cerca de 10 vezes maior que o mergulhador. Aqui está outro encontro com uma água-viva gigante. Não sei sobre você, mas eu não chegaria perto de um desses no oceano, mesmo sendo mergulhador. No entanto, esta água-viva não é tão perigosa quanto parece. Pode doer, mas não é fatal. No máximo, causará erupção na pele ou reação alérgica. Essa água-viva é chamada de cianeto capilar e, em comprimento, está entre os seres mais longos do planeta. O comprimento da cianeia, incluindo seus tentáculos, pode chegar a 36,5 metros, número 25. O bagre.
Os bagres são um dos principais gigantes dos rios e oceanos, mas acho que poucas pessoas percebem o tamanho real desses animais. Veja o bagre que um mergulhador encontrou. À distância, parecia uma enorme rocha sob o recife. Em águas turvas, seria difícil avistar um bagre, mas não é tão assustador. Embora sejam predadores, raramente atacam pessoas. Aqui vemos um pescador italiano que capturou um dos maiores bagres do rio Pó, no norte do país. O que você acha da captura? Parece-me impressionante, mas ainda mais inusitada e interessante é a captura desses pescadores. Eles conseguiram pegar não apenas um bagre grande, mas também um bagre albino. O bagre branco é uma raridade e um troféu muito valioso para os pescadores. Mas esses caras não pegaram o peixe. Após uma breve sessão de fotos, eles devolveram o bagre ao seu habitat natural. E com isto chegamos ao fim. Qual destas descobertas marinhas você acha mais surpreendente? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima.